Silmar César Miller, ao vivo, bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio, bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Hoje, em Traje Esporte, Silmar César Miller traz aí para a gente as novidades do mercado financeiro, porque o mundo está de cabeça para baixo, vamos deixar o mundo para lá. É policial jogando sujeito de cima da ponte, é o presidente da Coreia do Sul decretando pena de morte, lei marcial. Ô, doido, acho que as pessoas perderam o juízo. Não é possível, Silmar. Estou preocupado. Viu? Vamos lá, o que temos para hoje? Tavinho, mercado financeiro, o dólar resistindo, continua em alta. Deu uma estabilizada, agora voltou a subir, alta de 0,1%, está R$ 6,06 a cotação da moeda americana. Uma alta pequena, mercado na expectativa de alguma evolução na questão fiscal aqui no Brasil, mas está tudo muito amarrado ainda, ou seja, continua ainda uma certa desconfiança com relação à política econômica do governo, está refletido até na questão da popularidade, tanto do presidente quanto do próprio ministro, que está caindo, né? Por conta dessas dificuldades e que estão levando agora a um quadro inflacionário aqui no país. Retorno da inflação, tendência de mais aumento de juros pela frente, enfim, coisa não está muito bonita aqui. E o mercado financeiro reflete isso muito diretamente. Então, dólar subindo de novo, Bovespa deu uma estabilizada, agora também tenta subir um pouquinho, 0,1%, nada muito significativo. Petróleo com alta lá fora, 0,5%, $74 o barril do tipo Brent, aquele que é referência também para o nosso aqui da Petrobras. Vamos ficar de olho que o petróleo deu uma subida ultimamente e mostrando aqui uma certa resiliência em termos de alta, basicamente refletindo as questões do Oriente Médio, mas também outras questões, entre as quais uma possível melhora das tendências da economia chinesa, pode se refletir em um maior consumo do produto, do combustível. Mercado de commodities agrícolas, soja que subiu um pouco ontem, volta a cair. 0,5% nesse momento na Bolsa de Chicago, está no intervalo agora a Bolsa da sessão eletrônica. Trigo também caindo, 0,9%. Milho também com queda, 0,4%. Na Bolsa de Nova York, o café sobe, volta a subir. Teve 2 dias de queda, volta a subir agora porque a situação não mudou. A tendência preocupante continua com relação à próxima safra brasileira. Sobe o café, portanto, 2,6% no caso do Arábica, Robusta em Londres, referência para o nosso Conilon, também com alta de 0,7%. Algodão em Nova York caindo um pouco, 0,2%, açúcar também, menos 0,3%, e o boi gordo, tá vendo? O boi gordo pegou aqui o rumo da escadaria abaixo, como diz o nosso amigo Sidney. 2,6% de queda no mercado futuro, já caiu abaixo dos R$300 arroba, está 296 o contrato de janeiro, e no mercado físico não é diferente, está acompanhando, ou seja, realmente a B3 aqui estava mostrando já uma tendência e isso está se confirmando. Estou vendo aqui quedas fortes no Mato Grosso, tanto no norte quanto no sul, quedas aqui de até 3%, e o principal tombo aqui em Goiás, 8,5% lá no sul de Goiás, caiu para 325. Marabá, no Pará, menos 4,8%, caiu para 300, ameaçando cair abaixo dos 300 também. Enfim, parece uma virada mesmo, está vindo o mercado do boi gordo, ou seja, não é uma boa notícia para o nosso pecuarista, que vinha festejando uma alta constante dos preços do gado ultimamente, parece que a coisa deu uma virada efetivamente, está vendo? Embora muitos analistas considerem que não está cedo ainda para pensar numa virada assim, definitiva, digamos assim. Mas o mercado está mostrando na prática que o preço está caindo mesmo. Vamos ver como é que isso evolui nas próximas semanas, nos próximos dias, tá vendo? A gente tem acompanhado bastante, os últimos 2 anos aí foram difíceis para o pecuarista, mas havia um alento aí, uma esperança com essa subida, chegando aí a 330 até a arroba, pagando custos aí até sobrando já uma pequena margem, mas parece que não segurou. Tá bom para a moça que eu encontrei no elevador aqui, né, na subida para cá, eu peguei uma conversa de carona, tinham 2 moças e um rapaz, e ela estava falando, agora ele só vai comer carne moída. E ela estava com o cachorro na guia dentro do elevador. Eu falei, eu entrei na conversa, falei, quem? O cachorro vai comer só carne moída? Ela falou, Falei, tá bem ele, hein, no preço que tá a carne. Aí ela falou, aí o rapaz falou, e tem que ser patinho, porque não pode ter gordura. Eu falei, tá melhor que nós, esse cachorro. Bom, vamos...
é que se comporta aí o cenário do boi gordo? Agora a gente já está entrando no período de festas aí, a gente tem um consumo maior aí de algumas outras carnes, a não ser para quem pretende fazer churrasco também no final de semana. Mas aves e suínos entram em primeiro plano, né? O boi caindo, mas o churrasco continua subindo também. Vocês estão vendo os preços da carne no supermercado, não começaram a cair. Ao contrário. Tem gente por aí cobrando uma picanha aí que alguém prometeu faz 2 anos se eleito e a picanha só sobe. Sobe e some do churrasco do pobre. Bom, vamos lá para outros assuntos, porque o Senado aprovou ontem a nova lei de bioinsumos e o texto segue agora para a sanção presidencial. Os bioinsumos são produtos feitos a partir de elementos naturais e servem para combater pragas e doenças e melhorar o crescimento das plantas. O setor não tem legislação específica, o que causa insegurança aos agricultores. É um marco histórico para a agricultura brasileira. É um projeto que ele vai pavimentar o caminho normativo para o florescimento de uma agricultura com uma matriz biológica mais ampla. Hoje, os bioinsumos são regulados pela mesma legislação dos defensivos químicos. E um decreto de 2009 estabelece que a produção on-farm, ou seja, na fazenda, só vale até o fim deste ano. A regulamentação prevê legalizar a produção própria. O produtor não precisa fazer o registro, mas não poderá vender o bioinsumos. Isso vale também para as cooperativas e associações. Para a indústria, vai ser necessário um registro. E outra medida prevista na regulamentação diz respeito à assistência técnica para o uso correto no campo. Agora nós vamos desburocratizar um pouco, sem precarizar, sem perder a segurança, né? Mas aqueles que já fazem, que já têm os bioinsumos na sua propriedade, estão garantidos. A agricultura orgânica está garantida. Enfim, esse foi um jogo, essa é uma lei de ganha-ganha. Já estava em discussão há um bom tempo, é necessário dizer que ele é importantíssimo, porque muitos produtos às vezes manipulam organismos vivos e aí você precisa ter algumas regulamentações e alguns cuidados. Então, se você já produz na sua fazenda orgânica, você pode continuar produzindo e utilizar para você, mas não pode vender, porque para vender precisa de uma regulamentação. Muita gente estava contra essa regulamentação, achando que as indústrias estavam criando uma espécie de cartório onde só elas ficariam detentoras da produção de bioinsumos. O Brasil é o país do mundo que mais usa bioinsumos e fornece, inclusive, tecnologia para outros países. Inclusive, na semana passada, eu tive uma entrevista aqui com um técnico da Embrapa sobre um projeto já assinado de cooperação conjunta entre o Brasil e algumas unidades de produção agrícola no estado da Flórida, nos Estados Unidos, para que o Brasil passe para eles justamente essa tecnologia da utilização dos bioinsumos, que crescem cada vez mais. Cresce a 2 dígitos por ano. O Brasil é quem mais usa bioinsumo no mundo e é uma tendência natural. Silmar. Tavinho, eu não vinha acompanhando muito detalhamento essa discussão, mas me parece, sim, sem dúvida, um avanço importante para um país que é totalmente dependente de importações de fertilizantes químicos. Mais de 80% dos fertilizantes que a gente usa, e nós usamos muito fertilizante, porque os nossos solos são muito pobres, são solos ácidos, dependem muito de fertilização química para poder produzir, senão o Brasil não atingiria o patamar de produção e de produtividade que atingiu nos últimos anos, se não fosse pelo uso massivo de fertilizantes. Então, e a maior parte é importado, mais de 80%, então isso dá um alívio aqui para o produtor, com a redução de custos, inclusive com o uso de bioinsumos como fertilizantes. E bioinsumos não é só fertilizantes, é também uma forma de combater pragas e doenças. Então, tem os bioquímicos aqui que vão paulatinamente, mas muito ainda devagar, substituir alguns defensivos químicos. O Brasil também é extremamente dependente porque tem uma agricultura tropical, solo o ano inteiro, produz o ano inteiro, culturas que têm 2 a 3 safras por ano. Então, com o calor que se produz aqui, é um país tropical, o ataque de pragas e doenças, de insetos, enfim, é muito grande, é muito diferente para um país do hemisfério norte.
onde só tem uma safra, porque no resto do ano não tem condições de produzir. Por outro lado, também o frio também combate naturalmente pragas e doenças nas lavouras. Então, o Brasil, realmente, como país tropical, é muito dependente das duas coisas, né? Tanto para produzir com fertilidade, como também para combater pragas e doenças. Então, é um avanço nesse sentido também, sem contar, claro, os benefícios para o meio ambiente, que são grandes, então, pelo uso dos chamados bioinsumos. Você tira o químico progressivamente e aumenta o uso de insumos naturais. E outro detalhe importante é que o Brasil vem investindo, vem procurando investir na melhora da produção de fertilizantes no próprio país aqui, ou seja, a produção própria de fertilizante, que é muito difícil, está muito difícil, especialmente em alguns tipos de fertilizante, como é potássio, por exemplo, em que a dependência do Brasil no mercado internacional chega a 95%. E não tem, o que se saiba aqui, minas de potássio disponíveis para cobrir essa diferença e eliminar essas importações. Então, claro, tudo isso é muito bem-vindo. O que precisa se ver agora é como é que vai funcionar a regulamentação disso, né? E essa ideia de que o produtor pode usar o seu produto próprio, não pode vender, é uma série de quesitos aqui que eu não analisei a fundo ainda e que é preciso ter cuidado aqui para a coisa realmente ter um certo controle também, né? Para a utilização e também contra a sua eficiência nas lavouras, nas propriedades rurais, no combate àquilo que se propõe esse tipo de produto, Tavinho. Acompanhei bem o andamento desse processo todo aí, da aprovação disso, que agora vai para a sanção presidencial, e a gente tem visto muita conversa e muito interesse nesse assunto. E você tocou em alguns pontos importantes aí. A regulamentação é necessária, principalmente você criar normas de produção. Ela proíbe que você produza por conta própria e venda, mas pode utilizar na sua propriedade. E outra coisa que você citou, a questão da eficiência. Você tem que ter uma regulamentação para saber o que é eficiente ou não. Nesse projeto aí da Embrapa com institutos de agricultura e pecuária do agronegócio da Flórida, nos Estados Unidos, essa parceria, inclusive existe um trabalho sobre a utilização da cama de frango, que é o resto de fezes e urina que fica embaixo. O frango fica lá na granja comendo até chegar a hora de ser abatido, ou então botando o ovo, a galinha, e vai ficando um resto lá que tem que ser retirado. E é um excelente adubo, é uma fonte de... Nossa, a risada lá no suíte, lá chegou aí em Porto Alegre também, senhor? Chegou, né? Chegou, né? Deve estar, a piada deve estar boa ali no suíte ali, porque... Silmar ouviu lá também, viu, pessoal? Bom, mas voltando à vaca fria aqui, Silmar, o negócio é o seguinte... eu não sei nem do que eu estava falando, a risada, eu queria saber a piada agora também. Não, eu estava falando da cama de frango. Porque a cama de frango nada mais é que aquele resto de fezes e urina que fica embaixo e é recolhido aquilo. A sua avó, a sua mãe, a minha avó, a minha mãe, sempre utilizaram o cocô de galinha lá que era produzido, deixava curtir para sair um pouco da amônia, porque ele é muito forte, deixava ele curtir, depois de um tempo usava como adubo. É um adubo excelente. Então, se você criar uma norma técnica para utilizar isso... É perfeito. E está ali, já está, estou dando um exemplo só, já está ali disponível, tem que ser tratado, só, curtido, mas você está devolvendo para a natureza, na forma de adubo, aquilo que a natureza já te deu, que foi a engorda do frango ou da galinha. Estou dando esse exemplo aqui. Interessante, não? Sem dúvida também. Mas então tem esses pontos de interrogação ainda pela frente, mas para um país que é extremamente dependente de importações, por exemplo, de fertilizantes, dos próprios produtos químicos, claro que é um avanço para saber agora realmente a eficiência disso e o controle, né, da utilização disso aí, para ver se realmente há um certo controle do seu uso aqui, que é uma coisa ainda que a mim ainda me escapa aqui, sobre a eficiência e sobre a forma de utilização e da própria comercialização desse tipo de insumo também. Mas funciona assim, tanto como adubo, quanto também para combate, no caso do combate de pragas e doenças. Funciona. Agora, precisa de uma regulamentação, que é isso o que se propõe, para o mercado não ficar debandado. Em tempo, o pessoal do Cine Rações hoje faz a sua reunião de final de ano, lá no auditório da Fiesp, na Avenida Paulista, e ontem o Alexandre da FNP esteve aqui e até me convidou. Não sei se eu vou conseguir, mas me convidou aí para lá.
eles estão prevendo um crescimento muito bom para o ano que vem na produção do mercado de rações. Um bom crescimento. E é um mercado que vem se profissionalizando. E, por novidade, ele me contou ontem aqui que até a bovinocultura esse ano chegou a entrar com ração no confinamento devido à falta de material, de pasto, por conta de estiagem, etc. e tal. O que é uma novidade. Na suinocultura e avicultura, a gente sabe que usam bastante na produção da proteína animal. A criação de animais, pets e cavalos e peixes também, ou camarões também se utilizam muitas rações. Agora, na bovinocultura, uma novidade. E está aí o mercado crescendo bastante para o ano que vem, é o que vai ser anunciado hoje no balanço de fechamento. Boa notícia, né? Não, sem dúvida. E o próprio mercado de confinamento bovino também vem crescendo, embora, é claro, uma dimensão menor. Mas aproveita a época entre safra, falta de pasto, por exemplo, no chamado inverno do centro-oeste, quando não chove, né? Solos se esgotam, então é sempre uma alternativa para o pecuarista que tem condições de confinar gado e pegar um bom preço aí nessas épocas em que o preço costuma subir, que é o período de entre safra, né, também. Então isso também vem crescendo. O problema às vezes é a questão de custo, né? O custo não só da ração, mas também da reposição, né? Você tem que comprar o gado para engordar, né? Depende do preço também, então nem sempre essa conta fecha. Mas é um mercado que vem crescendo. E lembrando que o milho e a soja, que são base da ração para tudo, a gente tem aqui. Agora, os aminoácidos, que são os complementos que são introduzidos, eles são todos importados e principalmente da China. E com o dólar aí a 6,5 hoje e oscilando, será que esse é o novo patamar do dólar? Estão falando aí que veio para ficar 6? O que você acha? Tem gente falando que pode chegar a 7,50 também. Meu Deus! A comida vai ficar cara, hein? O dólar 7,50. Algumas especulações do mercado, caso as coisas não evoluem da forma certa, porque realmente do jeito que está se encaminhando em política do governo, corte de gastos que ficou só nos asteriscos, né, também, ou seja, não está evoluindo da forma como se esperava. Então isso acaba tornando um ambiente um pouco mais perigoso, ainda mais com a previsão aqui de aumento de juros acima do que já vinha sendo esperado. Então, é uma situação complicada. E agora, um componente novo também, que é o governo dos Estados Unidos, né? Que é tido como altamente inflacionário, imposição de taxas lá contra produtos importados, e essa inflação americana pode ser importada também, né? Então, tem todo um cenário aqui que não é lá muito bom para 2025. Depois de 1º de janeiro, é bom ficar de barba de molho aí, porque, como dizia aquela banda de rock que já não existe mais nacional, numa das suas músicas, o couro vai comer. É bom ficar atento. Eu acho que não foi risada que o pessoal deu ali no nosso suíte, não. Eu acho que foi um grito de desespero, porque alguém falou para eles antes que o dólar ia chegar a 7,50. E foi um grito de desespero, não foi uma risada. Tchau, Silmar. Boa quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Tchau, amigo.